Olá, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam debaixo do mão do Senhor, que sejam abençoados, que estejam firmes na fé. Hoje nós vamos falar da lição 5, né? Mais uma vez aqui, dando aulinha na Escola Bíblica Dominical. E vamos continuar, né, a obra. Porque a obra não pode parar, meus irmãos. É difícil, é complicado. Para mim também está sendo. Mas a gente tem que seguir. Não podemos deixar esfriar. Esse momento é um momento que nós devemos ter muita, muita fé. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. É uma lição que faz nos dizer como podemos ter uma vida em Cristo. Essa vida em Cristo tem que ser como? Sem pecado, meus irmãos. Porque João já dizia que o pecado é do diabo, né? Então, assim, quem peca não é de Deus, né? Então, nós devemos procurar sempre analisar nossas atitudes, analisar o que estamos fazendo, se Jesus faria o mesmo que nós. Antes da gente tomar aquela atitude, se a gente parasse para pensar, Jesus faria o mesmo, né? Porque quando a gente está com a vida em Cristo, a gente tem esse discernimento, né? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria assim, né? Porque não existe uma mentirinha e um mentirão. Não existe uma fofoquinha ou um fofocão. Não existe... O pecado é igual. Não existe pecadinho nem pecadão. Então, assim, Deus, ele abomina o pecado. Ele não gosta. O pecador somos nós. Ele nos ama. Mas ele quer que nós vivamos uma vida sem pecado. Porque hoje nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né, irmãos? Então, vamos nos atentar a isso, né? E viver com foco em Cristo, amém? Então, vamos lá. Efésios 2:10, ele fala assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos dos desobedientes, da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a graça salvadora, ela vem de Cristo, né? É uma graça que Jesus Cristo nos deu quando foi crucificado na cruz, morreu pelos nossos pecados, né? E é isso, é Cristo que nos garante a vida eterna. E assim, toda obra, não é pela obra que nós somos salvos, porque, como ele fala aqui, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque não adianta, irmãos, a gente fazer as obras, amar ao próximo e fazer boas ações, achando que assim a gente vai herdar o reino dos céus. Porque, na verdade, é pela fé. Porque com a fé a gente faz as obras sem perceber e vai ser de coração. Entendeu? É igual nesses tempos de pandemia, nós estamos, assim, muito querendo ajudar ao próximo, né? E precisando de ajuda também. Então, é a mesma coisa que às vezes eu vejo até no Facebook, as pessoas indo dando cesta básica para as pessoas e tirando foto e fazendo vídeo e, sabe? Irmãos, isso para Deus não adianta, isso para Deus não é uma boa obra, porque a gente não pode ser hipócrita, entendeu?
A gente não pode dar e querer se mostrar com isso, porque a gente está querendo a glória pra gente. E a glória não é nossa, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Deus, ele tem nos ensinado isso. O que a gente tem que fazer pelo nosso irmão, ninguém precisa saber. É muito importante você fazer a obra, mas ela tem que ser feita de coração. Porque a obra sem fé é sem efeito, entendeu? Então, vamos seguir nesse caminho, entendeu? Então, vamos continuar. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus nos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Por mais que nós façamos o dom da graça, a salvação que Jesus nos deu, é um favor imerecido. Ninguém merece, entendeu? E mesmo que não mereçamos, ele nos dá. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é que a gente tem que fazer por merecer, porque por mais que a gente faça, não vai ser merecível. Mas nós temos que andar com Cristo, provar que somos diferentes, que somos um povo cristão, provar que somos imagem e semelhança dele. Não somente no falar, mas também no agir. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Vivíamos no mundo da carne e do pecado, nossa condição anterior. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado, amortia, o qual descreve como aquele que erra o alvo, em vista disso o homem em sua natureza decaía, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito de que morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus, que assim vive está morto enquanto vive. Nós estamos mortos porque ele fala, porque nós não conhecemos Cristo. Estamos vivendo pela carne, pelo mundo, em ofensas, em ira. Então, espiritualmente estamos mortos, irmãos. Entendeu? Então, a gente tem que procurar essa vida, a vida espiritual. Porque a vida da carne aqui é passageira. Agora, a espiritual é eterna. Nós sabemos disso, nós cremos nisso. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andastes, segundo o curso deste mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tornar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Andastes, segundo o príncipe das potestades do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Então, incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Ou seja, estávamos no costume do mundo. E tudo que provém do mundo, que não provém de Deus, ele provém do inimigo, de Satanás. E se você está obedecendo às vontades da carne, você está no mundo. Você não está com Cristo. Você está no mundo, você está morto espiritualmente e está condenado o quê? Você está fora da salvação. Você não pode ter a salvação se você andaste nesse caminho, como Paulo dizia,
você não teria direito à salvação, entendeu? Você estaria condenado à morte eterna. Então, Paulo, ele nos explica isso e ele nos dá esses exemplos. Você está na imoralidade, na injustiça, você está na mentira, você está nos desejos carnais. Contra tudo isso você tem que lutar, porque senão não existe outra saída. É a condenação eterna. Então, nós devemos morrer para nascer de novo, porque o nosso Pai, ele nos elegeu e nos preparou para ser filhos da adoção, ou seja, assim você aceitando Jesus, vivendo conforme suas leis, seus mandamentos, no caminho dele, você vai conseguir o que? A condição de ser filho, você vai ser adotado, vai ser filho de Deus, você vai ser uma nova criatura, né? E assim você vai poder desfrutar do que é viver em Cristo e desfrutar da vida eterna. Então vamos lá. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta dos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus nos mostra apenas misericordioso. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, os apóstolos enfatizam que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que nós éramos merecedores desse amor. Não éramos merecedores desse amor. Mas que mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça. O favor imerecido. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna, o galardão dos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Então, de novo, nós estávamos perdidos, a raça humana estava condenada. Aí Deus veio com o seu projeto de mandar Jesus, o Messias, de nos dar ensinamento, deixar os discípulos aqui para continuar a sua obra, e nós também, entendeu? E foi que? Crucificado, morto e ressuscitado. Ele foi morto na cruz do Calvário. Lá ele pagou pelos nossos pecados adiantados, tudo que nós pecamos e ainda vamos pecar, sabe? Tudo isso Jesus Cristo já fez lá na cruz por nós, ele pagou o preço alto por isso. Nós devemos ter gratidão, nós devemos ser assim, imensamente gratos a Jesus Cristo por isso, porque Ele nos salvou, Ele nos vivificou, graças a Ele, entendeu? O projeto de Deus que Deus tinha de mandar seu único filho por nós, para morrer pelos nossos pecados, entendeu? Fez com que nós tivéssemos mais uma chance aqui na Terra de fazer as coisas direitas e certas, que seria o quê? Andar conforme Deus queria. Mais uma vez, Ele fez a humanidade, né? Ele luta por nós, ele nos ama tanto que ele não desistiu de nós, entendeu? Ele não desistiu, assim como Noé, entendeu? Quando ele extinguiu a raça, que ele pediu para Noé, né, fazer
a arca, colocar os animais, e só ele e sua família entraria para começar um novo mundo, ele tentou de novo com Noé. E assim não conseguiu. Primeiro foi Adão, depois foi Noé, e agora Jesus Cristo. Ele fez por nós, entendeu? Ele mandou Jesus para morrer pelo meu, pelo seu pecado. Isso é muito... Gente, isso é muito sério. Nós mães, hoje Dia das Mães, entendeu? Parabéns a todas as mães aí, mas Dia das Mães é todo dia, né? Imagine você mandar o seu único filho para um sacrifício, sabe? Por pessoas que você nem conhece. Pensem, sabe, um momento sobre isso, que é muito importante. É um amor imensurável. Deus nos ama muito. Deus te ama de uma maneira que aí você não conhece ainda. Esse amor, ele só vem dele, provém apenas dele. É um amor inexplicável, é um amor que não tem medida. Então nós devemos amá-lo acima de tudo por esse motivo, porque ele nos amou primeiro. A salvação não vem das obras. Em Efésios, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo que desfrute de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Portanto, a salvação é o livramento do poder, da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser restrita. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Aqui, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Trata-se da salvação pela graça, que provém de Deus. Em seguida, ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato ser humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras, mas agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instalados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de suas maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida, independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, vamos encerrar a aulinha de hoje dizendo que devemos andar em Cristo, né? Nos desviar dos pecados, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, devemos estar em comunhão com Deus, comunhão com Cristo, entendeu? Devemos ser gratos pelo dom da graça que Ele nos deu, que é imerecidamente nosso. Nós não merecemos. Devemos andar com Ele. E as obras, fazê-las de coração, entendeu? Porque a glória é do Pai. Amém? Então, deixa os irmãos aqui, entendeu? Com um forte abraço e que possamos estar logo, logo reunidos, né? No templo, mas que sejamos igreja enquanto isso, irmãos. Cada um de nós somos um pedacinho da igreja, mesmo espalhados, né? Somos ali, cada um membro, mas possamos o quê? Estar fazendo a nossa parte. Irmãos, edificar a nossa fé a cada dia. Olhar para aquilo que Deus tem feito. Sei que o momento, ele às vezes não é propício. O momento às vezes está ruim, com tudo que estamos passando, com toda a dificuldade.
com tudo que está acontecendo. Mas se a gente olhar só para o problema, a gente não vai ver as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Então, que possamos olhar um pouco para aquilo que Deus tem nos dado, nos concedido, para as bênçãos que estamos recebendo. Às vezes não estamos nem atentados, porque vivemos em tempos de tanto terror, em tempos de, de tantas notícias ruins, que às vezes a gente fica desatento àquilo que Deus está falando conosco e está nos presenteando, que eu tenho certeza que Ele tem presenteado muito aos meus irmãos, assim como Ele tem me presenteado. Então eu deixo essa palavra para os irmãos e espero que fiquem aí, que leiam e atentem a palavra e que fiquem na presença de Deus. Amém? Então, a paz do Senhor, irmãos, agradeço muito essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.